Bom dia, meu amigo Guzmão. Tudo bem? Tudo bom? E como é que você tá, rapaz? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. O que achou do horário da live? Bom? Bom, eu já estou de pé mesmo, então não faz muita diferença. Olha que legal, rapaz. Eu tava falando Pessoal, ontem. não, muita gente achou que ia ser 6:30 da tarde, estava errado, não sei o quê. Ah, mas tem problema. O legal é o seguinte, Guzmão, a gente vai deixar salvo, né? A gente decidiu fazer esse horário amanhã, porque eu também acordo sempre cedo para trabalhar, né? E acontece, depois fica salvo do nosso IGTV, fica salvo para toda a vida, né? E é um horário que a cabeça da pessoa tá limpa, então fica mais fácil de gravar as informações. Mas gostaria de agradecer muito a sua participação, de ter aceitado o nosso convite aí. E eu gostaria que o Guzmão se apresentasse, quem que é o Guzmão. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou produtor de ovinos aqui na região de Ribeirão Preto, mais precisamente em Cravinhos, São Paulo. E nós já estamos produzindo cordeiros aqui da raça Poll Dorset há 7 anos. Uhum. A gente tem um projeto de produção de cordeiro comercial para atender uma marca de carne nossa. E essa marca de carne a gente trabalha principalmente no estado de São Paulo e na capital de São Paulo, atendendo restaurantes, casas de carne e o nosso próprio delivery. Agora, logo mais, em uns 15 dias, 10, 15 dias, nós já vamos iniciar também um delivery de comida pronta na cidade de São Paulo, com a parceria com a Rappi. Que legal. Então, esse é o nosso projeto. Nós estamos hoje com 1.100 matrizes. Essas matrizes são comerciais, né? Elas já têm um sangue de pelo menos meio sangue Poll Dorset, mas a maioria delas já está com 3/4, 7/8. E depois temos uma cabanha também, um pequeno rebanho, umas 40 cabeças, de Poll Dorset PO. Nesse rebanho é onde a gente utiliza sêmen importado da Nova Zelândia e da Austrália para a produção de carneiros, e esses carneiros são então colocados no nosso rebanho comercial. Que legal. E com isso temos também aí uma venda de reprodutores e matrizes PO para criadores que querem também trabalhar com o Poll Dorset no cruzamento industrial. Uhum. Tem se feito muito ultimamente. Guzmão, muito bom. Eu coloquei ontem aqui que nós estaremos participando, então veio algumas perguntas. Eu vou te fazendo as perguntas e você vai explanando ela da sua forma, da sua maneira. Então, primeiramente é o seguinte, a primeira pergunta que veio é o seguinte, por que Poll Dorset? Por que a escolha dessa raça? Então, eu quando iniciei o nosso projeto, eu fiz várias pesquisas e experimentei carnes e fui procurar qual seria a raça que poderia atender ao meu objetivo de produzir uma carne de qualidade, de um cordeiro precoce. E aí a raça Poll Dorset oferece muitas coisas que me facilitaram a sua escolha. Tá? Uma delas é que ela é resistente, né? Então ela tem uma grande resistência à verminose, então é uma raça sadia. É uma raça que se adapta muito bem ao clima da nossa região. É um animal que ele aguenta tanto frio, que nessa época do ano aqui em Ribeirão Preto ele faz frio, ele vai a 6 graus, 4 graus. E chega no verão ele vai a 38 graus, então é um animal que tem essa resistência. Outra coisa, as fêmeas são prolíficas, então você tem uma quantidade de partos gemelar acima da média, e são fêmeas leiteiras, né? Então isso quer dizer que os cordeiros vão ser criados e mais sadios, vão ganhar mais peso. E outra característica é que a raça é altamente de crescimento, né? Um crescimento muito rápido. E com isso a gente obtém cordeiros aos 100 dias com
peso perto de 40 quilos. Então, o nosso objetivo é, para atender o nosso público consumidor, que é muito exigente, né? Então, ele tem que ter um cordeiro bem acabado, com bastante carne, e seja jovem também, para não ter aquele gosto mais forte na carne. Né? Bacana. Então, isso que nos levou à criação do Paul Dorset. Muito bem. Eu já estive na sua propriedade, eu vejo como é que o senhor trata com carinho essa criação desses animais, né? Um trabalho bem diferenciado. E uma pergunta, falando mais um pouquinho da raça. A adaptação dela, até um rapaz comentou comigo ontem, eu publiquei no meu status do meu WhatsApp essa sua participação, ele te conhece também, ele falou que conhece, já viu falar da sua propriedade. A raça em si, ela tem uma adaptação fácil na parte de manejo a pasto? Como é que é a adaptação desses animais, por exemplo, no pastejo rotacionado? Então, o que é muito importante também para a ovinocultura moderna, né, produtiva, a ovinocultura de resultados, é que você possa fazer todo o trabalho, todo o manejo a pasto. Porque ser garçom de ovelha é muito caro. Então, legal. A gente utiliza... Os nossos animais são criados a pasto, a gente não tem barracão para colocar o animal à noite, todo o animal fica 100% a pasto. Tá? Então, o manejo do pasto estacionado é importantíssimo, porque é a ferramenta que nos permite ter esse pasto o ano inteiro e um pasto saudável através da rotatividade, da rotação. Né? Então, para o controle da verminose, o animal tem que estar sadio e também tem que ter rotação de pasto para ele não ficar constantemente sendo exposto aos vermes. Né? Então, os animais voltam de 30 em 30 dias ao mesmo piquete original e com isso dá o descanso necessário para reduzir a verminose. Né? Então, o rotacionado é importantíssimo para a ovinocultura moderna no Brasil. Né? Exatamente nessa outra pergunta a gente já ia entrar sobre verminose, porque a gente ouve bastante, né? Onde eu vou em propriedades, a gente comenta sobre ovinocultura, sempre a pergunta é essa. Pô, mas é um animal que é bastante sensível a vermes e tal, que no Brasil existe, não sei se isso é uma informação real, uma informação que eu sempre ouço, pô, é muito fácil de ter vermes no pasto rotacionado. Então, você está falando que o Paul Dorset, você cria ele 100% a pasta. E esse rotacional que você trabalha para controle de verminose. Podia explanar um pouquinho mais para nós como é que seria isso, Guzmão? Então, o controle da verminose, todo animal tem verme. Não tem como. O ambiente tem verme também. Principalmente o ambiente tropical com chuvas, como é o nosso aqui do Brasil. Tá? Principalmente na nossa região, na região sudeste, onde é muito marcada a época de chuva, a época de seca. Então, se você não tiver um animal sadio, o que controla a verminose é a comida. O animal estando sadio, estando com score adequado, você consegue controlar a verminose. Tá? Exatamente. Então, se você não adianta ter o verbífero, não, esse verbífero funciona, aquele não funciona, obviamente que sim, você tem que fazer o seu teste de eficácia do verbífero que você está utilizando. E utilizar o vermífugo quando necessário, o vermífugo que funciona para a sua propriedade. Né? Então, a gente faz o controle da verminose através da FAMARCHA. De 15 em 15 dias, a gente passa os animais no tronco e a gente tem um procedimento, que é um protocolo, que a gente examina o olho do animal para fazer o teste da FAMARCHA. Se o animal está com o olho um pouco aquém do saudável, a gente faz uma aplicação de vermífugo. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz uma determinação do score de condição corporal do animal. E a gente vai separando esses animais por lote, de acordo com o seu próprio score. Tá? Então, tem animal de score 3, 3,5, 4, 2,5, 2, e a gente vai fazendo o manejo dele, colocando os animais que estão com o score mais baixo dentro das pastagens melhores, dos pastos que têm de mais qualidade, e os animais que estão com score mais alto, a gente vai colocando em pastagem que não são tão boas.
ou que não esteja nas condições, nas melhores condições. E dessa maneira você vai elevando o score médio do seu rebanho e com isso você controla a verminose. Essa é a maneira. Então, segunda-feira dessa semana nós passamos, foram quase 600 ovelhas que nós passamos no tronco e nós tivemos com verminose 3 ovelhas. Nossa! Que precisavam ser tratadas, são 3 ovelhas. Então, você vai mantendo, vai selecionando também, a gente seleciona as ovelhas que tenham sinal de verminose, a gente faz uma marca nessa ovelha. Essa ovelha, se ela, dentro de 60 dias, ela passar novamente com verminose, essa ovelha já está marcada, ela recebe mais uma marca que ela está destinada a ser descartada. Então você vai fazendo a seleção por descarte, pelos animais que são menos resistentes, e ao mesmo tempo você vai sempre mantendo o score. E o que a gente tem observado pela nossa experiência é que os animais que não conseguem levar o score são os animais que são mais suscetíveis à verminose. Então, como a gente faz já esse manejo, você vai com o tempo você vai ficando com um rebanho cada vez mais resistente e sadio dentro da fazenda. O rotacionado é importante porque a nutrição do animal é importante. O grande pulo da ovinocultura moderna é o manejo de score. Tá? E o manejo de score, você só consegue isso através de uma nutrição adequada, e essa nutrição adequada somente vem com planejamento. Então não adianta eu falar, não, agora secou, eu vou correr atrás da silagem ou qualquer coisa desse tipo, não adianta, não funciona. Você tem que fazer realmente um planejamento, um passe diferido para uma parte da fazenda, você deixa de passe diferido para quando chega a época da seca você poder colocar um proteinado para os animais se manterem lá e você ter o gasto mínimo possível com silagem ou com algum tipo de suplementação no que é necessário. Durante o ano é necessário você fazer a suplementação em momentos pontuais e para lotes estratégicos, não para o rebanho completo. Tá? Dessa maneira você consegue ter um custo bem controlado. Então, que interessante. Chegou agora por uma pergunta no chat também do meu amigo Eduardo, que é a mesma pergunta que a gente fazia depois. Como que você julga, como que você faz essa avaliação de score corporal? Então, a avaliação do score corporal, vocês podem encontrar na internet uma explicação muito melhor do que o que eu vou dar para vocês, mas é uma coisa que é comumente feita, através de uma palpação. Você passa as mãos nas costas do animal e dali você tem uma avaliação de acordo com a quantidade de gordura depositada no lombo do animal. Tá? Então você vai desde score 0 até score 5. O score mais adequado que a gente procura para a manutenção da ovelha é de 3 para cima. Tá? Se você mantendo uma ovelha com um score acima de 3, ela vai emprenhar facilmente, ela vai dar um número de partes gemelares maiores e ela vai poder alimentar o seu cordeiro na hora que ele nasce. Então, esse é a avaliação do score de condição corporal. Uma vez a pessoa estando treinada, você facilmente faz essa avaliação. Como eu falei para vocês, na segunda-feira nós fizemos a avaliação desses 500 animais, foram feitas em menos de 8 horas. Né? Nós não trabalhamos o dia completo para isso. Começamos às 8, paramos para almoçar e às 4 horas da tarde a gente já tinha feito o score do animal todo. E, ao mesmo tempo que dentro desse, nós fizemos a avaliação de FAMACHA e também parte desse lote, 350 ovelhas, nós fizemos a vacinação contra crocodiose. Então, se você com o pessoal bem treinado, com um cachorro, com um bom curral, você consegue fazer 350, 400 ovelhas em 3 horas, 4 horas. Nossa, que legal. Sem problema nenhum. Tá? Muito bom. Ovelha mãe saudável, filhote saudável, né? Essa que é a intenção, né? Exatamente. O interessante é o seguinte, Gusmão, falando mais um assunto sobre essa parte, uma pergunta ou outra que chegou aqui é o seguinte: nascimentos, não sei se seria essa a palavra certa, nascimentos dessa raça, nascem animais fortes, morre muito ou salva muitos? Então, novamente, o podócio é um animal prolífico,
tá? E as ovelhas parem cordeiros, muitas vezes, partos duplos. Aqui na fazenda a gente já está com um índice de 37% de partos duplos. A gente quer, obviamente, aumentar cada vez mais esse índice. O cordeiro, novamente, é a nutrição. Se a ovelha está numa condição de score corporal adequado, o cordeiro vai nascer muito bem, muito bem. Essa raça Poll Dorset, ela tem como características animais finos, né? E finos, compridos e com a cabeça angulada. Então, poucos partos, poucas ovelhas travam, tá? Muito poucas ovelhas travam, porque ela passa essa característica. E são animais que no nosso manejo, eles nascem ao redor de 4 quilos, entre 3,5 kg e 5 quilos. Esse é o peso médio de nascimento. Esse animal nascendo bem, com a ovelha saudável e mamando o seu colostro, mortes acontecem, não tem como, é parte da natureza, mas o índice de morte é muito baixo, muito baixo. Mas tem que ter o seu manejo. O cordeiro nasce, a gente fica, não ajuda no nascimento, muito poucas ovelhas são necessárias você puxar, quase nada. O ano passado a gente teve, acho que foram 5 ou 6 só animais que tiveram que puxar de parto distóxico. O restante nasceu todo natural. Ela realmente joga o cordeiro no chão facilmente. E aí o animal, a gente monitora se ele está bebendo o colostro, se a ovelha está realmente fazendo o contato com ele, se está tomando conta. E basicamente você reduz muito o número de mortes com isso. Bacana. Eu vou abrir aqui as perguntas agora que chegou. A pergunta é a seguinte: qual as variedades utilizadas de pastagem na propriedade? Então, a gente tem dentro da fazenda algumas variedades, tá? Uma área da fazenda, a gente tem 40 hectares de pastagem. 22 hectares desses 40 eles são em sequeiro, tá? Com braquiária. Esse braquiarão e o MG, acho que é MG5 que chama, né? MG5. E a gente divide esses 18 hectares em piquetes de 1 hectare cada piquete, e eles são aglomerados em grupos, né? E são 3 grupos de piquetes, né? Então, essa é o manejo. E depois a gente tem dentro de uma outra área onde a gente tem o irrigado. Nesse irrigado a gente tem grama estrela, que a gente está substituindo agora pelas gigas, então a gente está retirando ano após ano, a gente vai tirando a estrela e colocando as gigas. As gigas é uma grama fantástica, que ela é resistência à cigarrinha, que aqui na nossa região tem bastante cigarrinha por causa da cana. Ela é resistência à cigarrinha, altamente produtiva e altamente palatável. Você percebe quando as ovelhas elas entram nessa pastagem, que é uma sequência de pastagem, a gente consegue deixá-las por mais tempo na mesma pastagem, por mais tempo no pasto, né? Em mais dias no mesmo pasto, porque a quantidade de produção é muito alta. E depois a gente tem um capim que a gente já estamos utilizando aqui há 1 ano e meio, que é o tamanho. Estamos muito satisfeitos com o tamanho também. A gente tem tamanho tanto no sequeiro quanto no irrigado, tá? E a gente faz, na época do inverno, a gente começa a plantar aveia e azevém. Para poder passar aveia e azevém na época do inverno, a gente utiliza no irrigado. Aveia, azevém, e esse ano eu fiz uma experiência foram acho que 7 hectares. Nós fizemos uma experiência também, além do aveia e do azevém, a gente colocou uma brássica, que é uma couve forrageira. Olha que legal! Então, essa também é uma planta que ela tem um crescimento muito rápido, e nós estamos começando a aprender a mexer com ela. Foi a primeira vez que nós estamos trabalhando, então estamos também com isso no inverno. Então, esses piquetes da área de irrigado, a gente dividiu em meio hectare.
não em um lugar. Então, a gente consegue fazer um rotacionado muito grande. A gente consegue colocar no inverno mais ou menos 16 unidades, não, 14 unidades animal por hectare. Olha Tá? que massa. E no verão a gente consegue colocar acima de 20 unidades animais Por hectare. Por hectare. Eu tinha uma pergunta falando sobre isso agora. Mas interessante assim, o pessoal que quer ter mais informação, você tem o teu Instagram da Fazenda, né? Fazenda Santa Ignácia, onde eu vejo suas postagens diárias, mostrando. Até eu vi uma postagem que você mostrou as ovelhas nessa Brássica, é isso o nome? Brassica Hunter é uma empresa lá do Paraná, que é a PGW, que traz essa semente da Nova Zelândia. Olha que legal. Eu acompanho o trabalho da Daiane lá da Nova Zelândia e eu vi ela esses dias mostrando aquilo, assim, nossa, que interessante, isso não tinha visto no Brasil. E agora esses dias acompanhando o teu Instagram eu vi. Tem uma pergunta aqui, ó. Me apura um pouco com pastos de verão. Tem alguma dica? Eu sou do sul do Paraná, o Iaguito. Então, a pastagem de verão, a dica realmente é você manejar para a ovelha ela bem baixa, tá? Bem baixa realmente. Você tem que entrar com as ovelhas, uma quantidade de ovelha que consuma aquela pastagem e mantenha ela baixa. Não adianta você ter mais pasto do que você tem ovelha. É melhor você cercar, piquetear, abandonar uma parte ou deixar reservado uma parte e a outra parte você utilizar, mas sempre baixa. Então você entra com 30 centímetros e sai com 5 centímetros. Você vai achar, nossa, não vai brotar, que coisa louca. Não é, toca mesmo, pode fazer desse jeito que vai funcionar. E se você tem um certo manejo e erra no manejo, o seu grande parceiro é a roçadeira. Ou tem gente que tem um outro, tem cavalo, tem boi, entra com boi ou cavalo depois, tá? Então essa é a maneira, mas você manter o pasto baixo e bem trabalhado é muito importante para o sucesso da ovinocultura. Tá? Olha A mesma que coisa legal. que a gente faz nas nossas pastagens de braquiária, tem um setor que a gente abandona nas águas. A gente deixa ele reservado, esse setor, e trabalha só em 2 setores. E guarda um setor para só o inverno. Porque a gente não dá conta com o nosso número de ovelhas de atender lá. Aí chega no inverno, a gente utiliza toda a fazenda, porque a lotação média, né, por hectare baixa. Então, com isso a gente consegue estender ao máximo e reduzir ao máximo também a utilização de silagem. Mas tudo isso requer planejamento, né? Precisa realmente, o planejamento forrageiro do ano da propriedade é muito importante. Muito, muito importante. Tu falou agora há pouco de fazer o pós-pastejo com cavalo, ou tem gente que usa gado, né? Eu ouvi falar também sobre fazendo esse tipo de manejo com cavalo ou gado depois de sair as ovelhas, você controla melhor a verminose. Isso é real? Isso não é real? O que tu me diz? É real. A experiência que a gente vê em outras propriedades e o que a gente escuta a Daiane falar também e outras pessoas que funciona muito bem. Porque o gado entra depois, faz essa limpeza da pastagem e ele come também os vermes que não atacam a ele. Tá? Ele acaba limpando a pastagem e levando a verminose junto com eles também. Tá? Bacana. Eu acho que seria essa aí a pergunta já do Daniel, né? No pastejo rotacionado tem muito problema com endoparasitas? Eu acho que toda vez que você aumenta a lotação, aumenta o problema de verminose. Tá? Você vai colocando mais animais no mesmo tamanho de terreno, você vai acabar aumentando a verminose. Mas, é o que eu tinha falado no início, você tem que manter esses animais saudáveis, fazer um controle quinzenal através da FAMACHA, eliminar os animais que são menos suscetíveis, que são mais suscetíveis, e rotacionar, voltar a este pasto, piquete. No verão, a gente não consegue, porque o crescimento é muito grande da pastagem, a grama ela já retorna, você baixa ela a 5 centímetros, ela já vai retornar aos 30 centímetros em 15 dias. Então, no verão, a gente tem que fazer esse rotacionado de 15 em 15 dias.
Então, a incidência de verminose pode aumentar, mas, ao mesmo tempo, no verão, a condição corporal da ovelha é muito melhor por causa da abundância Alimento. de alimentos. Isso na nossa região. Para a região sul é diferente. Cada região tem a sua época de chuva, o seu manejo. Então, cada propriedade tem o seu manejo diferente, né? Então, cada um tem que avaliar dentro da sua propriedade qual é o melhor manejo. Mas para a nossa região aqui, região sudeste, onde é marcada chuvas no verão e seca no inverno, esse é o manejo que nós fazemos. Que show, rapaz. Muito legal. No Rio Grande do Sul, o inverno é seco, e o inverno é chuvoso e o verão é mais seco, né? Então, exatamente. O manejo lá é um pouco diferente do nosso manejo aqui. Ó, vamos falar mais um pouquinho sobre animais, tem mais uma pergunta sobre o animal. Qual a idade é feita a desmama? Douglas. Então, a gente retira os cordeiros das mães aos 60 dias, levamos os machos para um confinamento de cordeiro, e esses animais são abatidos por volta dos 100 dias. As fêmeas que nós vamos reter ou para comercialização ou para aumento de rebanho, ou substituição das nossas ovelhas, e essas borregas elas passam por 15 dias dentro desse confinamento, e depois elas vão para a pastagem, elas já vão imediatamente para a pastagem com suplementação, elas já entram no pasto com suplementação. Bacana. Uma outra pergunta que chegou no meu WhatsApp é o seguinte: somente estação de monta ou você trabalha com inseminação ou com outro tipo de implantação? A gente faz estação de monta, tanto para as ovelhas que vão ser inseminadas, que são o rebanho PO, tanto para as ovelhas do rebanho comercial. A gente faz uma estação de monta de 45 dias, 3 ciclos. E a gente inicia normalmente em 15 de fevereiro e terminamos a estação de monta no dia 30 de março. Só esse período. Depois os cordeiros, os carneiros são retirados do rebanho e fazemos o ultrassom 30 dias depois, e as que não estão prenhas a gente já separa e descarta. Bacana. Vamos lá. Qual a escala mínima para se tornar rentável? Aqui é uma pergunta boa demais. O que tu me diz, Gusmão? Então, essa pergunta é muito difícil de responder assim diretamente. Isso vai depender do seu custo, tá? Esse que é muito importante, do seu manejo, do seu custo. Então, muita gente tem a ovelha como sendo só uma parte pequena da fazenda ou da sua propriedade, ou você mesmo que cuida dela, ou tem alguém que vai te ajudar a cuidar, e você nem coloca isso no custo, e realmente é uma atividade secundária dentro da fazenda. Aí o módulo mínimo é de um tamanho. Agora, se a ovinocultura tem que ser a operação da fazenda, é a fonte de renda da propriedade, aí o número de ovelhas que você precisa para poder pagar o funcionário que vai te ajudar e todo o trabalho anual aumenta bastante, tá? Eu acho que para esse tipo de manejo, o mínimo que você tem que ter seriam 500 ovelhas produtivas, tá? Dentro de uma área que seja produtiva também, tá? Para você não ter necessidade de fazer muita suplementação com ração, tá? De mantê-las a máximo ao pasto, com pasto produtivo e bem dividido, bem rotacionado, com ovelhas para mantê-las saudáveis, e você reduzir muito o custo de alimentação, custo de remédio e tudo mais que vem junto com isso, tá? Ter um bom cachorro para poder te ajudar no manejo, e reduzir dessa maneira, reduzir ao máximo também o número de funcionários, tá? Que precisa ser manejado. Mas é uma pergunta que varia muito de região para região, de propriedade para propriedade. É muito difícil você ter uma receita, são 500 cabeças, esse tipo de coisa, né? Como é que você enxerga esse mercado hoje, Gusmão? Eu sei que a ovinocultura no Brasil, como você acabou de falar, né, ela ainda tem um tempo para entrar numa forma mais profissional, igual Nova Zelândia, né?
como você acabou de falar, eu vejo bastante isso, assim, a ovinocultura como o cara colocou ali porque gosta de comer, né, o animal, e aí tem um espaço, já cria boi, cria isso, faz outra coisa e trabalha com a ovinocultura meio que da forma amadora. Mas você hoje, assim, qual que é a sua visão sobre esse mercado do Brasil hoje, que vai ter gente que vai assistir que talvez esteja iniciando esse trabalho ou pense em iniciar? Você hoje, Gusmão, daria esse conselho, olha, vale a pena, é um mercado bom, tem um crescimento legal, o que tu vê sobre isso? Então, novamente, isso vai depender de como está a sua propriedade, tá? Qual o seu objetivo, se você vai trabalhar isso aqui para... vou criar um pouco aqui, eu tenho uma área pequena, vou criar para chegar no final do ano eu poder ter uma renda, vender no Natal, faço aqui um abate na fazenda, ou abato aqui no abatedouro da cidade e esse tipo de coisa, atendo uma demanda no final do ano e tenho uma renda extra. Não vai me custar nada durante o ano e tudo mais. Esse é o mercado, é uma realidade, é o que acontece em muitas propriedades, muitas regiões do Brasil. Esse que é a ovinocultura. Você vai ter uma renda extra adicional. É um caminho. Agora, outro caminho, que é a outra ponta da escala, é você poder querer trabalhar com autosserviço, supermercados, ou atender a um mercado específico, onde você tem que entregar carne todo dia, durante todo o ano. Toda semana você tem que ter uma entrega para poder atender. Por exemplo, restaurantes, eles gostam de receber a carne semanalmente. Então, você tem que se preparar para poder atender ao mercado semanalmente. Então, você não vai poder ter, eu entrego 3 meses, depois, só o ano que vem eu volto. O cara fala, bom, o ano que vem você vai ter que entrar na fila, vai ter que procurar novamente o seu cliente, vai ter que forçar, entrar com campanha para poder vender isso, aquilo outro. Então, a pessoa que está acostumada a comprar a carne também, o cliente final, ele fala, bom, essa semana tem, a semana que vem não tem, ou essa semana o pernil pesa 2 quilos, a semana que vem ele vai pesar 1,5 kg, na outra semana ele pesa 3 quilos e pouco, que é de ovelha, não é de cordeiro. Então, a gente tem que pensar em padrão, atendimento de mercado, constância, presença, e para isso você precisa ter uma ovinocultura moderna. E essa ovinocultura moderna você pode tentar fazer de uma maneira maior através de cooperativismo, associativismo, esse tipo de maneiras de você poder atender. O que passa pelo processo todo é que você tem que ter uma ponta onde tenha o congelamento, o armazenamento congelado, tá? Porque é muito complicado você programar e muito difícil você ter sucesso com o nascimento toda semana dentro da sua fazenda. Então, você fica com uma fazenda onde você tenha nascimento, cobertura, desmame, e é um manejo maluco dentro da fazenda e você não consegue ter, porque as condições climáticas afetam muito a produtividade, afetam muito o manejo, afetam muito a sobrevivência dos cordeiros, então você tem que ter uma estrutura para poder atender isso. Nós, aqui na fazenda, decidimos montar uma câmara de congelamento. Então, a gente produz durante 2 meses e meio do ano, 2 meses por ano a gente produz. A gente desmama e tem já esses animais durante esses 2 meses, a gente abate em 2 meses, congela e atende o cliente o ano inteiro. Então, essa é a maneira que a gente decidiu fazer, mas a gente trabalha com um nicho pequeno de mercado, né? Que é o nicho de restaurantes, casas de carne e esse nosso próprio delivery que eu falei no início. Aí. Então, vamos botar mais algumas perguntas aqui. Acho que essa pergunta a Luciana que fez, Luciana Faria. Eles fazem o abate na própria fazenda ou em frigorífico especializado? Não, em frigorífico especializado. No abate na fazenda não funciona também por problema de escala, né? Você tem que ter inspeção, a gente atende mercado que precisa ter selo, e tem que ter inspeção, condição de tratamento dos animais e tudo mais, então a gente faz abate terceirizado. Mais uma pergunta, Luciano. Dá para criar animais em Goiás? Eu creio que responde. Claro que dá. A gente tem vários clientes em Goiás que compram os nossos reprodutores. E Goiás é um estado que tradicionalmente tem ovinocultura e funciona muito bem.
Exatamente. Aqui teve uma pergunta logo acima aqui. Qual a taxa de natalidade você tem conseguido e qual a taxa de desmame? Taxa de natalidade, entendeu? Seria o índice de parto O índice. gerar? Ou é o... Eu creio que deve ser tantos animais, nasce tanto. Então, a gente coloca, se você colocar 100 ovelhas, quantos animais você tem quantos cordeiros você tem? A gente tem conseguido a taxa de 37% de partos. Então, para cada 100 ovelhas paridas, a gente tem 137 cordeiros. Tá? Aí esses cordeiros vão ser desmamados entre o desmame entre o nascimento e o desmame, a gente tem uma perda ao redor de 8%. Olha só, que número interessante, rapaz. Vamos para mais pergunta aqui. A lã da ovelha atrapalha o rendimento do animal em épocas quentes? Então, a lã, ela dá conforto térmico ao animal, tanto para o frio quanto para o calor. Mas a lã também, ela não pode ser em excesso, porque se vem a chuva, ela retém água e o animal sofre. Uhum. E ela em excesso com calor também o animal sofre. Aqui no nosso caso, a época do calor é a época da chuva pesada também. Então, a gente aqui na propriedade fazemos 2 tosquias anuais. Tá? Uma no início do verão, por volta de final de outubro, mais ou menos. E a outra a gente faz 30 dias antes do período de parição. Tá? Uhum. Então a gente faz uma tosquia pré-parto, que nessa tosquia pré-parto também coincide com a época mais fria do ano, ou início da época mais fria do ano, mas tem umas vantagens muito grandes em você fazer essa tosquia pré-parto. Tá? Então, isso aí depois a gente pode conversar mais adiante sobre essa tosquia pré-parto. Que legal, pai, com certeza. Tem mais pergunta aqui. Muitos funcionários para 1.100 animais, como você comentou, deve ser... Tu falou no início ali sobre a quantidade de matrizes, né? Precisa-se de muitas pessoas envolvidas no processo para ter esse controle de 1.100 animais? Então, o número de animais, uma vez que você esteja com o número de animais, de funcionários, uma vez que você esteja com a fazenda organizada, com os piquetes divididos, com a cerca elétrica que a Isolar nos ajudou a implantar aqui na fazenda e ficou um serviço de primeira, fez todos os projetos, todas as dicas, todos os aparelhos de eletrificação e a melhor colocação dos fios de choque, a distância, tudo mais. Uma vez que ele esteja com isso pronto, com os corredores prontos, com todos os currais prontos e tudo mais, o manejo para você ter 1.000 animais ou 2.000 animais, o número de pessoas que você vai ter basicamente é o mesmo. Tá? Então, basicamente, a gente tem, trabalhando diretamente na ovinocultura, são três funcionários que trabalham diretamente. Tá? A gente tem um quarto funcionário que faz outros serviços fora da ovinocultura, que, na realidade, diretamente na ovinocultura trabalham dois funcionários. Mas a gente tem as folgas e depois a gente tem alguns serviços de manutenção, que é mais um terceiro funcionário que faz, e depois a gente tem mais um quarto funcionário que é motorista, tratorista, que faz algumas outras atividades dentro da fazenda. Então, vai buscar os animais, chama soja, vai buscar milho para fazer ração, vai levar os animais para abate e esse tipo de coisa. Mas uma vez que a fazenda está bem estruturada e com cachorro, né, a gente tem um cachorro Border Collie que nos ajuda muito no manejo, e temos também pastores maremanos que ficam nos pastos junto com as ovelhas para prevenir o ataque de onça, de cachorro de fora ou de tentativa de roubo de humano também. Olha que legal. Isso eu ia te perguntar, né? Porque acontece muita perca, né, de animais. Eu vejo muitas pessoas reclamando cachorro de vizinho, isso, aquilo, ou animais, onça e etc, né? E eu vi na sua fazenda vários pastores maremanos, né? Você tem essa solução, você indicaria isso muito
esse tipo de animal para cuidado das ovelhas? Isso, aqui no Brasil é muito difícil você não ter ouvido sem ter pastor maremano e um border collie para ajudar. Uhum. Isso o pastor maremano é imprescindível. A gente, antes de ter implantado esses pastores maremanos, a gente tinha muito problema com ataque de onça, e esse ataque de onça praticamente é zero hoje, né? Uhum. E o Border Collie, ele amansa muito o rebanho, o manejo fica muito fácil e rápido. E a gente passa, como eu falei para vocês, a gente passou essas ovelhas todas essa semana com o Border Collie e 2 funcionários. Nossa! O Border Collie fica trazendo os animais pro brete, para o tronco, e é só dar uma assovio, ele vai colocando os animais dentro do tronco e a gente vai passando, vai trabalhando. Não tem dificuldade nenhuma, não. Então, eu vi o manejo. Praticidade, né? Então, e a gente tem um número maior de funcionários por causa do plantio do inverno, tem que passar uma roçadeira no verão após o pastejo. Se o pastejo se o piquete está irregular, a gente tem que deixar ele certo, porque às vezes as ovelhas selecionam uma parte só do piquete, deixa a outra parte maior, então tem que dar uma acertada. Então vamos falar aqui, ó. Cerca elétrica para ovinocultura, né? Isso aí, respeita, Guzmão, essa pergunta do nosso amigo Daniel. Os animais respeitam cerca elétrica? Quantos fios? Isso aqui, depois a gente pode fazer um vídeo específico, né? Mas por sua experiência, funciona a cerca elétrica dos animais? Não, funciona muito bem. É o que você deu a dica para a gente, e a gente trabalha. Você tem que estar com choque acima de 6, né? E a gente utiliza 3 fios na distância que você recomendou, que acho que é 10, 20, 30. E depois tem um 4º fio em cima, só para fechar por estética. A gente colocou mais um 4º fio em cima da cerca, mas não teria necessidade desse 4º fio. E elas realmente respeitam, mas a cerca elétrica tem que estar limpa. Não adianta você ter uma cerca e estar com um mato roubando o choque dela. Então, ela tem que estar limpa, tem que ter uma manutenção dela, de limpeza, né? Então a gente passa o Roundup durante um ano, e depois começa a nascer um pouco mais de animal, planta de folha larga. A gente tem que passar um 2,4-D, mas é coisa muito simples, né? Muito simples. A gente já tem um trator pequeno com uma bomba de herbicida atrás, um vai dirigindo o trator, o outro vai passando, em 2 dias você faz a fazenda inteira. Exatamente, porque a cerca para ovelhas era muito baixa, né? Então é muito fácil ela ficar coberta totalmente por causa do pastagem, né? Então tem esse detalhe importante, né? Então hoje você trabalha, acho que são quase todos os piquetes seus, são tudo com cerca elétrica hoje, né? 100%, não tem nenhum piquete. Eu tinha alguns piquetes que eram com essa... Como é que chama isso? Cerca tradicional? Não era cerca tradicional, essa que tem a trama lá, né? E aí eu retirei tudo, porque aquilo só dá problema, as ovelhas não respeitam, tem muito lugar para escape, e a ovelha acaba perdendo o brinco, que ela enrosca, ela vai pastejar lá, o brinco enrosca, então tem problema de perda de brinco, e aí você perde a identificação da ovelha, fica sempre a ovelha com problema na orelha. Então nós eliminamos totalmente outro tipo de cerca, Legal. E é só cerca elétrica. A gente tem um aparelho solar que você vendeu, e demos depois mais 3 aparelhos elétricos. Tá? Eu me lembro que a gente foi aí aquela vez, a fazenda do Guzmão, vocês têm que conhecer, o negócio é caprichado mesmo. Olha aqui, mais uma pergunta sobre os maremanos, ó. Como os maremanos vivem com as ovelhas, eles não entram em confronto com os border? Não, de maneira nenhuma. Eles vivem nos pastos, não vivem conosco. Os animais são os cachorros, quando a gente coloca eles já bem jovens no pasto, e lá eles ficam para sempre. Nunca vem para o centro de manejo durante o dia. Eles só vêm no centro de manejo quando as ovelhas, o rebanho, vem para o centro de manejo, eles vêm junto, eles voltam de novo para o local deles. Eles são alimentados nos pastos. Esse é o grande truque
e alimentar os animais nos pastos. Dá um pouco mais de trabalho. Muitas vezes a pessoa fica com preguiça, não quer fazer. Fala, não, deixa os cachorros vêm aqui, eu alimento aqui na porta do barracão mesmo e tudo mais. Aí não funciona. Tem que levar o alimento no pasto. Então, a ovelha tem um ditado que diz que você tem que dar bom dia e boa noite para elas, né? Então, na hora que você vai dar o bom dia ou boa noite, você leva a ração para eles. O cachorro também. Para o cachorro e trata os cachorros lá. Os cachorros se adaptam, se acarinham com as ovelhas e não entra nenhuma pessoa estranha aqui dentro da fazenda. Ninguém entra na fazenda. E aparece um ciclista um pouco longe, aparece um caminhão diferente, um carro diferente, e imediatamente já tem um sinal e vai dando sinal em um passo, no outro, e aí não tem jeito. A onça não vem, porque ela aponta na entrada da fazenda, um cachorro já late o outro, e aí acaba o problema. E ladrão também, eles são muito ferozes contra humanos estranhos, não deixam entrar no pasto. Eu vi aí, até brinquei com o seu funcionário, eu disse, olha, cara, parece que o maremano é uma outra ovelha. Ele foi alimentar as ovelhas e ele ia junto com as ovelhas, comer a ração dele, né? Mas ele levantava com as ovelhas. Eu achei muito lindo o manejo, achei muito interessante. Osmano, eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Nossa, nosso tempo tá voando, que tá acabando já também, né? A parte de docilidade dos animais. Esses animais são dóceis, as ovelhas? Acho que creio que sim, né? As ovelhas poldócitas, elas são muito boas, muito calmas, tranquilas, tanto os machos quanto as fêmeas, são animais muito dóceis, muito fáceis de manejar, eles aprendem a rotina rapidamente, e isso é uma outra coisa que o poldócito traz muito boa, que é a docilidade. Não tem essa de você entrar dentro do pasto dos machos e os machos vêm dar cabeçada em você, querer te derrubar, bater, não existe nada disso, não. Elas são muito mansas, muito fáceis de manejar. Uma vez que elas aprendem o caminho do tronco, é só um assobio para o cachorro colocar dentro, elas já entram, se alinham e realmente é um animal muito tranquilo. Que legal. Para finalizar, um conselho para quem está na dúvida, para quem quer iniciar o trabalho hoje, um conselho de alguém que já tem experiência, já passou alguns percalços e está aí desenvolvendo esse trabalho hoje com grande sucesso. Então, o conselho realmente que eu faço toda vez que alguém me pergunta e esse tipo de coisa é planeje primeiro, tá? Planejamento nutricional é a coisa mais importante dentro do Não tente comprar os animais e depois correr atrás do pasto. Não faça isso. Eu sugiro que a pessoa faça primeiro, plante o seu pasto, escolha bem a pastagem, faça as cercas bem divididas. Aí você inicia a sua produção e vai fazendo o planejamento nutricional da sua propriedade, ao mesmo tempo que você vai aumentando o seu rebanho. Tá? Não tente comprar antes do que ter comida. Ter comida e ter o pastejo rotacionado preparado. Tá? E eu realmente sugiro a utilização da cerca elétrica. É muito barato, muito rápido para implantar e funciona muito bem. Nós temos aqui esses 40 hectares totalmente divididos. Tenho mais de 60 piquetes divididos em cerca elétrica. Em cerca elétrica. Curral, curral de manejo, né? O centro de manejo é com cerca elétrica, com os mesmos 3 fios, não tem nada. Todas as porteiras são porteiras de mola e é muito fácil. É um aparelho na mão do funcionário ou na sua mão, um aparelhinho para medir choque. Você vai lá toda vez que vai dar bom dia, você mede choque também. E se tem algum problema, você imediatamente corre. E as ovelhas, depois, elas ficam muito acostumadas, elas não ficam testando, não ficam empurrando. E, às vezes, ou acaba a eletricidade, ou tem algum problema que aconteceu, cortou um fio, e elas não ficam testando, não ficam procurando, elas ficam lá dentro da pastagem, mesmo sem choque. Que legal. E também escolher uma boa raça para você criar,
tá? Comprar as ovelhas, quando for adquirir ovelhas que são adaptadas à sua própria região, de boa qualidade, e introduzir um carneiro de muito boa qualidade, como o Paul Dorset, para você começar a fazer o seu cruzamento industrial, você começar a fazer o seu cruzamento por absorção, porque as fêmeas de Paul Dorset, que são meio sangue Paul Dorset, são fêmeas que têm um valor muito grande no mercado, tem muita procura por ela, então você consegue vender as fêmeas com preço mais alto do que você vende o macho, porque tem uma procura grande. E a fêmea Paul Dorset é um animal que, se você quiser reter para aumentar o seu rebanho, também é um animal muito bom, muito saudável, com bastante leite. Então, para você iniciar, eu acho que para você ser realmente um produtor e começar a atender mais e mais o mercado, você tem que procurar raças que te deem que tenham habilidade tanto para materna e tenha também esse valor maior no mercado para você poder obter mais renda. Muito bem, estamos acabando nosso tempo aí. Gusmão, mais uma vez, muito obrigado, rapaz. Seu trabalho é incrível, obrigado a sua disponibilidade. Obrigado a todos vocês que assistiram, né? Seguem aqui Fazenda Santo Ignacio no Instagram. O Gusmão está diariamente postando manejo, dando dicas aí no Instagram dele. Então, precisou de conhecimento, é o Gusmão aí para passar para vocês. Gusmão, da minha parte, que Deus te abençoe sempre. Obrigado. Um grande abraço para vocês e para todos que nos assistiram aqui. Estamos às ordens. Vamos lá, ouvir uma cultura muito forte. Isso aí, vamos lá. Vamos para cima. Um grande abraço, Gusmão. Essa live vai ficar salva no nosso GTV e também no nosso canal do YouTube, quem quiser assistir depois aí. Um grande abraço, irmão. Obrigado.